Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada para vocês de segunda-feira, que o Senhor uma vez mais possa falar aos nossos corações nesse dia, nessa noite, que a palavra dele produza efeitos de salvação, frutos de salvação em nós. Peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. Vou ter como base o texto nessa breve meditação lá em Isaías, capítulo 36, versículo 2, diz assim: Então o rei da Síria enviou Rabsaque a Laquis, de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército. Parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. O rei da Síria, chamado Senaqueribe, ele estava tentando invadir o reino de Judá, o reino do rei Ezequias. Ele enviou seu general, seu comandante, chamado Rabsaque. Esse homem chega ali na cidade, né, do lado de fora do muro da cidade. A palavra fala que ele para diante do campo do lavandeiro. E ali ele fica. E ali ele faz afrontas, ali ele impossibilita, junto com o exército da Síria, que qualquer morador de Jerusalém saísse da cidade ou qualquer pessoa que quisesse entrar, entrasse. A cidade ela passa a viver um momento de cerco. Agora o interessante é esse pequeno detalhe: o campo do lavandeiro. Todo o intuito do adversário era minar as forças do povo de Israel, do povo de Judá e do rei Ezequias. E tudo que eles poderiam fazer, né, talvez as coisas mais necessárias dentro de uma cidade, seja a alimentação, a comida, a bebida, né? Então deveria entrar água na cidade, comida na cidade. Cortar o abastecimento dessas duas coisas seria uma questão de tempo até que a cidade ela se rendesse. Então o cerco ele promove isso. Então essas duas coisas elas deveriam entrar na cidade. Um cerco impossibilita. Agora tem duas coisas que devem sair. E as coisas são o lixo da cidade, e eles saem pela porta do monturo, a porta do lixo, e a outra coisa é a roupa suja da cidade. E elas são depositadas no campo do lavandeiro. E quando o rei Senaqueribe envia o seu Rabsaque e ele para junto ao campo do lavandeiro, essa segunda coisa ela é impossibilitada de sair da cidade. Não havia mais a possibilidade das vestes serem lavadas. E aí, trazendo para o nosso campo espiritual, para a questão da nossa vida, todo o intuito do adversário ao tentar cercar uma vida ou tentar criar um estado de cerco onde ele mina as nossas forças para depois invadir, uma das estratégias dele é tirar a nossa identidade. Porque a roupa suja é uma roupa descaracterizada. Porque a roupa suja é uma roupa, no caso, suja pelo pecado. Podemos trazer essa conotação espiritual. Então, o lavandeiro, ele ia de porta em porta. Ele percorria toda a cidade. Ele batia nas portas. Ele dizia ao lavandeiro: tem roupa suja? E a pessoa colocava roupa para o lado de fora e ele levava aquela roupa para lavar. Era talvez uma das profissões mais perigosas daquela época. O lavandeiro, ele lavava as roupas, ele não lavava com as mãos, ele lavava no campo do lavandeiro, com os pés. Porque era um material, as roupas eram muito pesadas, era um material muito grosso. Não era uma roupa como as do dia de hoje. Vale lembrar que aquela região é uma região muito árida, de muitos desertos. E ele lavava com os pés. E, inclusive, o que ele utilizava, o detergente ele utilizado por ele para lavar, o sabão do lavandeiro, era algo muito tóxico. Era comum que os lavandeiros morressem cedo. Isso era algo normal. Tanto é que lá em Malaquias, a palavra diz em Malaquias 3:2, o Senhor ele fala de coisas que são letais. E aí ele fala assim, porque o dia do Senhor será como o fogo do ourives. Ou seja, o fogo do ourives, aquele que manipula o ouro e derrete, né, o fogo tão forte. E como o sabão dos lavandeiros. Ou seja, era sabido que o sabão do lavandeiro era algo letal. Era algo que matava. Por isso o lavandeiro morria muito cedo. O lavandeiro tipifica o nosso Senhor Jesus, que morreu tão jovem. E que através das suas pisaduras nós fomos sarados. Ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Ele pisou, né, as suas pisaduras que nos causou a cura, né, as suas pisaduras que nos promoveu a libertação e, sobretudo, o perdão, porque ele morreu pelos nossos pecados.
E ele entrava, o lavandeiro ele ia dentro da cidade, ele percorria a cidade de porta em porta, de casa em casa. E ele questionava se tem roupa suja. Não é assim que o Senhor faz conosco? Ele não bate na porta do nosso coração e pergunta se há roupa suja? Do filho, da esposa, do marido, sua, minha. Ele não pergunta se tem roupa para ele lavar, para ele purificar, para ele limpar. As roupas sujas, às vezes vinda dos desertos que eram atravessados. Quantos desertos nós atravessamos na nossa vida? Onde as nossas roupas, as nossas vestes ficam sujas, ficam inapropriadas. Quando o adversário ele para junto ao campo do lavandeiro, era esse o intuito dele aqui no texto, de impossibilitar, de descaracterizar as vestes, de impossibilitar com que as vestes sujas da cidade, as roupas sujas, fossem colocadas para fora, para serem limpas. Talvez o inimigo esteja agindo assim na sua vida. Talvez o inimigo esteja fazendo um cerco, um verdadeiro cerco, impedindo com que o alimento espiritual entre, com que a água espiritual entre, impedindo com que o lixo saia, com que aquilo que o Senhor quer tirar do seu coração saia pela porta do monturo, impedindo com que as vestes, suas vestes, o teu testemunho, a sua vida espiritual seja renovada e seja limpo, seja purificado. O Senhor, Ele conhece, Ele sabe das estratégias do adversário. E aquele cerco, ele só encerrou porque houve uma oração. E por haver uma oração, que foi a oração de Ezequias, houve uma intercessão. É claro o exemplo bíblico de como sair de um cerco espiritual. Dobra os teus joelhos. Ezequias apresentou as cartas de afronta do rei Senaqueribe e do Rabsaqué. Ele apresentou aquilo que estava sendo dito a ele. Apresente ao Senhor as afrontas, apresente ao Senhor as impossibilidades, apresente ao Senhor tudo aquilo que tem se levantado contra você, esse cerco que tem sido feito. E o Senhor, Ele interviu no caso de Ezequias, Ele mudou os cenários, Ele tirou aqueles soldados que estavam junto ao campo do lavandeiro, Ele tirou todo o exército que rodeava a cidade. O Senhor operou um grande livramento. E Deus está trazendo essa mensagem nessa noite para você, para o seu coração. Você nessa noite de segunda-feira que está ouvindo essa palavra. Existe uma operação do Senhor de livramento. Existe uma operação do Senhor de reparo. Existe uma operação do Senhor de vitória sobre o inimigo que tem te rodeado e cercado a sua família, a sua casa, o seu lar, a sua vida, impossibilitando com que aquilo que tem que sair, saia, porque o inimigo quer que fique lá dentro, trazendo contágio, trazendo impureza, trazendo doenças, doença na alma, doença sentimental. O inimigo quer que aquilo que é ruim, que o Senhor quer tirar, o Senhor deseja tirar, Ele quer que permaneça lá dentro. Só que hoje há uma operação do Senhor, desmobilizando todas as estratégias de Satanás para que aquilo que tenha que sair da sua vida e da sua casa saia. Não continuará dentro, não continuará contaminando, não continuará trazendo dificuldades. Essa operação é uma operação de demonstração do cuidado, do carinho, do amor que o Senhor tem pela sua vida e pelos seus. Assim como o Senhor, no passado, operou um grande livramento, ouvindo a oração do rei Ezequias, e desmobilizou aquele grande exército. O Senhor está ouvindo as suas orações. E se você não está orando, minha irmã, meu irmão, é a hora de orar. Porque essa é a única chave, essa é o único meio, a única possibilidade de criar um ambiente de intervenção divina e de possibilitar que, de novo, ou que aquilo que não tem entrado dentro da sua vida, não tem te alimentado, que passe a te alimentar. Aquilo que tem que sair, que saia e não volte mais. Deus quer te abençoar. Mas olha, dobra os teus joelhos, clama ao Senhor, apresenta a Ele a tua causa e Ele vai mudar completamente esse cenário. Tá bom? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.